Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está estudando para o Enem. A aula de hoje será sobre o descobrimento do Brasil em 1500, as suas causas, as suas consequências, os motivos principais que levaram aos portugueses chegarem ao que hoje se chama Brasil, evidentemente. Então vamos começar a trabalhar em 1492. Por que este ano? Este ano é o ano em que Cristóvão Colombo chega à América. Vejam bem, Cristóvão Colombo, a serviço dos reis da Espanha, descobriu o que hoje chamamos Américas, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Contudo, um ano depois, 1492, 1493, os portugueses começam a dar pressão ao Papa espanhol, que era Alexandre VI, em Roma, um Papa de origem espanhola, que inclusive é o famoso Papa pai de César Borgia, que Maquiavel, nos seus livros, cita bastante e admira. E Espanha e Portugal vão fazer um tratado em 1493, presumindo a divisão do mundo, ou do novo mundo, em duas partes, numa linha imaginária. E esse tratado foi chamado o Tratado da Bula Inter Cetera, que vocês vão encontrar escrito Inter Coetera. Tanto faz, pronunciar Inter Cetera como Inter Coetera. E nessa linha imaginária, veja bem como os portugueses já possivelmente sabiam que abaixo, o que é hoje a América do Sul, havia terras que se tratava de grande quantidade, porém um continente, e eles queriam dividir ao meio, ou numa linha imaginária. E o que é que eles fazem? Nessa bula, Espanha e Portugal, o Papa delimita que 100 léguas a partir de uma possessão portuguesa, chamada Ilha de Cabo Verde, 100 léguas para frente, que era o equivalente a 880 quilômetros, 880 quilômetros, seria de Portugal. E o que passasse para frente da Espanha? Obviamente, Portugal tinha noções que com essa linha ele só ficava com água, Oceano Atlântico, em 1494, Portugal e Espanha, sob pressão desses dois países, eles assinam o famoso Tratado de Tordesilhas, que aumenta as léguas para 370 léguas além de Cabo Verde, que dava o equivalente a quase 1.900 quilômetros, vamos dizer assim. E passaria essa linha imaginária vertical pelo estado do Maranhão, cortando o Brasil. Aí sim, Portugal aceitou. Vejam bem que ano Portugal aceita. Portugal aceita o Tratado de Tordesilhas, ou firma, ou assina, em 1494, faltando 6 anos para Cabral chegar ao Brasil. Claro, gente, que nesse período de 6 anos, os portugueses que estavam em busca de caminho para chegar às Índias, que o objetivo principal era o comércio de especiarias, canela, pimenta, gengibre, porcelana, seda. E os portugueses já tinham uma ideia que realmente, indo em frente, se navegassem rumo ao oeste, eles chegariam em terra, porque se Colombo fez e chegou, e outras incursões estavam chegando, como Pizarro, Pison e outros, os portugueses já sabiam da existência de terra ao oeste. Possivelmente o que eles fizeram? Contornaram descendo o que a gente chama América Central e se depararam com grande faixa territorial, que seria do Amazonas, Maranhão, atual Natal, Pernambuco,
descendo até o equivalente a Rio de Janeiro. Estou dizendo a grosso modo, que é o que os historiadores veem, que antes que os portugueses chegassem aqui, já havia relatos que outros navegadores tinham chegado às terras que hoje fazem parte do Brasil. Chegar é uma coisa. Realmente, Pinzon, um espanhol, chega ao que nós chamamos hoje de Pernambuco, Bahia. Contudo, os espanhóis não reivindicaram aquela terra, porque, claro, ela já fazia parte do Tratado de Tordesilhas. Então, não sejamos inocentes. Os portugueses, com certeza, antes de Cabral chegar ao Brasil, costearam grande parte desse território, sabiam que não se tratava de uma ilha, posto que, se você navega da Jamaica até o Amazonas, você percebe que é terra contínua, não existe uma ilha tão grande. Então, se é tão contínua, seria chamada continente. Continente. Porém, o que é que vai ser aparelhado na mente do governo português? Portugal, país pequeno em comparação à Espanha, ao que hoje é a França e outros países da Europa, estava passando por diversas modificações e crises. E investindo diretamente nas navegações. Como eu disse aqui a vocês, o objetivo das navegações era chegar às Índias e trazer especiarias. Contudo, havia na época um direito que ainda hoje se trabalha bastante de ordem de direito internacional, que era baseado numa cláusula uti possidetis. Você teria que tomar posse de uma terra, de um território, para você reivindicá-lo, e uma posse oficial. O que podemos dizer do descobrimento do Brasil, do achamento do Brasil, foi apenas uma posse oficial para Portugal dizer, ó, ali é meu, e Inglaterra, Países Baixos, França não devem ocupar. Porque nós partimos desse raciocínio. Vejam bem, 1500 é organizada pela corte portuguesa, chefiada por Dom Manuel. Claro, vários judeus, vários mercadores que tinham interesse nas especiarias, uma expedição marítima com destino, veja bem, com destino às Índias, contornando a costa da África, chegando ao sul africano, né, África do Sul, passando por um cabo que era chamado Cabo das Tormentas, que daí vai ser chamado Cabo da Boa Esperança, contornar o restante da África e chegar às Índias, principalmente a Calicut. Então, este era o objetivo de Cabral. O que havia, possivelmente em segredo, era dele passar pela terra, que hoje é Brasil, e colocar o marco, ou seja, notificar da presença dessa terra para que o rei pudesse certificar, arregimentar junto ao papado o que havia em benefício e possessão portuguesa. Isto é fato. O que é que se faz? Cabral, desculpem o termo, Cabral, ele sai do seu eixo de navegação, mesmo conhecendo muito bem de como navegar e tendo uma equipe muito boa na época de marinhagem, e se depara, indo para oeste, se depara como se casualmente com uma quantidade de terra que ele chamou Ilha de Veracruz, porque a historiografia diz que ele pensa tratar-se de uma ilha. É um modo assim estúpido de dizer, porque sabe-se que ele navegou depois que ele chegou provavelmente ali por perto de Porto Seguro, ele navegou ao sul para depois voltar para seu caminho em direção a Calicut, nas Índias. Porém, ele diz
na carta de Pedro Vaz e Caminha, que é dirigida para o rei, que descobriu uma ilha. Pedro Vaz e Caminha é muito importante nesse processo. Se vocês tiverem interesse, e devem ter, leiam a carta de Pedro Vaz e Caminha. Eu vou deixar o link abaixo, né, na nossa descrição. E na carta claramente fala de uma terra chã, ou seja, fértil. Fala-se dos habitantes aqui do país. Fala-se do clima. Tudo isso é uma descrição para que o rei de Portugal e a corte portuguesa possa avaliar se é bom ou não investir na terra que foi recém-descoberta por Cabral. Essa carta vai voltar com uma embarcação, lembrando que Cabral havia saído de Lisboa com 3 embarcações, uma volta, uma já tinha se perdido, então possivelmente se 2 saíram, ele só tem 11 caravelas e naus, e parte em direção da Índia. E realmente teve êxito em chegar até a Índia. Perdeu cerca de metade dos navios com tempestades, avarias, chegou à Índia, tentou fazer negócio com o rei de Calicut, que era chamado Samorim, um Raji. Nos negócios, aparentemente, se deu bem, conseguiu montar uma feitoria em Calicut, um grande armazém de comércio para comprar especiarias e levar para Portugal, os navios possivelmente aborratados, mas a coisa não foi bem assim. Ele foi atacado secretamente, a feitoria, porque possivelmente Cabral e a maioria dos homens estavam nas naus, no porto, sendo que nesse ataque morre, o ataque ao armazém, a feitoria, morre o Pedro Vaz e Caminha, cerca de 16 outros frades e alguns outros homens. Calcula-se que em torno de 50 pessoas dos portugueses tiveram óbito nesse ataque, que eles culpam os árabes. Daí, Cabral, em retaliação, bombardeia Calicut, desce mais ao sul da Índia, consegue fazer pactos de comércio com o Raj de uma cidade chamada Cochin, ao sul da Índia, pertinho de Calicut, que era uma cidade que pagava tributos a Calicut, e abarrota seus navios de mercadorias. E volta para Portugal, com as especiarias tão sonhadas, e com o título que realmente descobriu essas terras, que agora essas terras já seriam chamadas de Terra de Santa Cruz, e por volta de 1495 esse termo de uso Brasil vai ser utilizado, por assim dizer, por causa, alguns historiadores dizem, por causa da madeira ao Brasil. Sabe-se que na caravela que Cabral enviou de retorno para o rei, ele enviou grande quantidade de pau-brasil. Outro ponto que dá a entender que essa terra já era conhecida, que a prática de extração de pau-brasil já era conhecida, porque seria muito estúpido alguém mandar uma nau, uma caravela, cheia, repleta de uma madeira que talvez não tivesse comércio com alto lucro em Portugal. E a gente sabe que o pau-brasil, a início, devido à extração da resina, um líquido que servia para tingir, cor vermelha, era muito caro. A primeira coisa que é exportada de valor para Portugal, aqui do Brasil, é o pau-brasil. E muito coincidentemente, o rei de Portugal vai dar um monopólio para o pessoal de Fernão de Noronha, né? Fernão de Noronha antes, depois Fernando de Noronha, para que esses comerciantes, junto com um grupo judeu, pudessem explorar o pau-brasil aqui. E coincidentemente o nome vai ser Brasil, 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 que é um nome que dizem alguns historiadores que é mais usado nessa época pelos franceses. Brésil, porque
a madeira lembrava a cor de brasa. Isso são teses para a gente refletir. O importante que eu quero que vocês fixem é que a descoberta do Brasil, possivelmente, ela não foi aleatória, uma questão de uma calmaria, como está escrita, e de repente essa calmaria, Cabral vê terra, e nessa terra ele vai achar que descobriu apenas uma ilha. Isso é o que contam os relatos de época. O que sabemos é que, o que você deve saber é que existia interesses econômicos muito grandes, que o rei queria que Cabral chegasse aqui para que se descobrisse se havia metais preciosos, porque a Espanha tinha encontrado vasta quantidade de ouro e prata na América Espanhola e o governo lusitano precisava disso. Eles não esperavam, eles sabiam que não iam encontrar especiarias aqui. Até a denominação índios possivelmente foi uma forma de que Cabral imitasse, grosso modo, o que os espanhóis já estavam fazendo, chamando de indígenas, de índios, aos habitantes dessa terra, mesmo sabendo que aqui não se tratava de índias, coisa alguma, que se tratava de um novo mundo, uma nova terra, e volta para seu caminho, como foi dito aqui, caminho às Índias, e uma caravela chega a Portugal, abarrotada de pau-brasil, com cartas, entre essas cartas, com a carta de Pedro Vaz Caminha, notificando para o rei dessa descoberta, que pouco depois o rei vai traçar junto com uma classe de mercadores, uma classe mercante de navegadores, a exploração do pau-brasil, e depois alguns projetos, como vocês já sabem e vão ver aqui em nossas aulas, que é o projeto da exploração de uma economia que valesse a pena colonizar essas terras. E vai ser a questão da cana-de-açúcar, o plantation do açúcar, enquanto eles não encontrassem o tão desejado ouro e prata e pedras preciosas. Fator este que vai fazer com que Portugal, pouco a pouco, vá instituindo o programa de colonização dessas terras. E também, por medo, por receio, por temor de outros países vizinhos, França, Inglaterra, Países Baixos, ou seja, o que hoje é Bélgica, Holanda, tomassem conta e se apossassem de partes desse território que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenceria a Portugal e o restante à Espanha. Isso é uma síntese, para vocês fixarem, do descobrimento do Brasil. E lembrando só, já falei aqui de alguns nomes que o Brasil teve, né? Terra de Vera Cruz, Ilha de Santa Cruz, Brasil, mas que o nome mesmo do Brasil era Pindorama. O primeiro nome que o país teve, ou o território que hoje é o país Brasil, foi Pindorama, na língua tupi-guarani, que significava terra do paraíso ou terra das palmeiras. Entendem isso? Pindorama. Pouca gente sabe, mas o nome do Brasil deveria ser Pindorama. Nem Brasil, porque é semelhante ao pau-brasil cor de brasa, que foi dado pelos europeus, nem muito menos Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz ou coisa assim. Se nós partíssemos para a questão realmente dos reais descobridores, quem habitava aqui, e a lógica, o nosso país seria República Federativa de Pindorama. Ok? Gente, muito obrigado. Caso gostaram da aula, dê um like. Podendo, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho e até a próxima. Ok? Tchau, tchau.